Olá, turminha! Meu nome é Natara e vamos aqui estudar mais um descritor. E o descritor de hoje é D9 da matemática, reconhecer horas em relógios digitais e analógicos. Pois bem, esse descritor é muito simples. Vocês vão ter que apenas saber qual o horário que está sendo marcado em um relógio, seja ele analógico ou digital. Então, aqui vocês vão ver alguns exemplos de relógios analógicos e digitais. Hoje em dia, os relógios eles trazem uma tecnologia com eles que vem auxiliar até mesmo na prática de atividades físicas. Então, o relógio deixou de ter aquela utilidade somente para marcar um horário. Ele te traz ainda mais o acesso à internet, por exemplo. Mas o descritor em questão, o D9, ele quer que você apenas saiba diferenciar um horário marcado por um relógio analógico para um relógio digital. Normalmente, o relógio analógico, ele te traz 3 ponteiros. Esses ponteiros, eles vêm te indicar a hora, o minuto e os segundos. Mas qual ponteiro que vai marcar a hora? O menor ponteiro que vai aparecer dentro do relógio, ele vai te indicar a hora. Por exemplo, nesse exemplo que eu trago agora, o ponteiro menor, ele está ligando ao número 10. Então, a gente já sabe que o horário será 10 horas. O segundo ponteiro que a gente vai analisar é esse outro pretinho que é um pouquinho maior do que indicou a hora. Ele está indicando os minutos. E esses 2 ponteiros são os mais importantes para a gente saber responder as questões do descritor D9, que é saber horas nos relógios analógicos e digitais. Então, se a gente fosse ter uma questão nessa daí que pedia para você indicar o horário, qual horário você marcaria? Pois bem, esta hora está sendo marcada 10:08, porque você está vendo que o ponteirinho ainda não chegou exatamente no número 2, mas como assim? Se o ponteiro está em cima do 2, era para ser 10:02. Não. Cada espaçozinho que corresponde de um número para outro, ele vai te trazer 5 minutos. Então, quando a gente for contar os minutos, a gente vai contar de 5 em 5. Por exemplo, o número 1 vai corresponder a 5 minutos. O número 2, 10 minutos. O 3, 15 minutos. O 4, 20 minutos e assim por diante. E se eu tivesse que pedir para vocês indicarem esse horário em um relógio digital? Como viria? Aí eu posso trazer 2 possibilidades. Porque se esse horário indicado fosse antes do meio-dia, sairia da seguinte forma: 10:08. Mas se esse horário viesse ser indicado já à noite, seria indicado por 22:08. É outra dica que eu digo para vocês. Os relógios analógicos, eles trazem um único número, eles não vão mudar, eles estão lá paradinho. Já os digitais, os números vão mudar de acordo com o horário. Quando passa do meio-dia, os horários passam a ser indicados não mais 1 hora, e sim 13 horas. Será 13 horas do turno da tarde. Então, 13 horas corresponderá a 1 hora da tarde, 14 horas a 2 horas da tarde, 15 horas às 3 horas da tarde e assim por diante. Então, quando der 22 horas, correspondem a 10 horas da noite. Então, para poder diferenciar quando é 10 horas da manhã para 10 horas da noite, a gente vai olhar os 2 primeiros números nos relógios digitais. Então, se eu pedisse para vocês representarem o horário de 10 horas e 8 minutos, sendo do turno da manhã, como seria? Pois é, 10:08. Mas se esse mesmo horário eu dissesse para vocês que no relógio digital estaria representando o turno da noite, como apareceria? 22:08, porque o número 22 vai corresponder a 10 horas da noite. Já deu para ver que esse descritor é bem facinho de responder. O que precisa é só de um pouquinho de atenção e de compreender o que a questão está pedindo. Então, para a gente treinar esse descritor, vai ter na descrição aqui desse vídeo um link onde vocês vão poder responder questões desse descritor. O descritor D9, reconhecer o horário em relógios digitais e analógicos. Não deixe de responder essas questões, pois esse descritor, no último protocolo, foi muito crítico e a gente precisa melhorar os nossos resultados. Se gostou desse vídeo, deixa o like e acompanha a gente aqui no canal. Um cheiro e até o próximo. Tchau!